Da fama, luxo e ostentação até o altar da igreja. Hoje você irá se surpreender com 12 famosos que mudaram completamente de vida e se tornaram pastores e pregadores religiosos. A bela e carismática Carina Bach despontou como modelo e posteriormente como atriz. Ela se tornou apresentadora e uma notável celebridade, participando de diversos programas, inclusive de alguns reality shows. Porém, depois de alguns problemas familiares, a musa decidiu se converter ao cristianismo. Isso aconteceu em 2020. Carina afirmou que sempre acreditou em Deus, mas que na época não entendia o que era servi-lo. A artista se sentia incompleta e mudou completamente de vida. Ao longo dos anos, ela também teve problemas com bebida, mas a religião a ajudou a parar com o álcool. Segundo ela, Deus lhe mandou um sinal determinante para largar o vício de uma vez por todas. Eu me senti angustiada, fragilizada, eu me ajoelhei. Eu coloquei tudo isso para fora. Eu não tive medo nem vergonha de me sentir pequena. Naquele momento, Deus se revelou grandiosamente na minha vida. Em 2024, Carina se tornou pastora em uma igreja nos Estados Unidos, onde mora, dando sequência ao seu legado na religião. Nas redes sociais, segue pregando a palavra de Deus e apresenta um podcast sobre o tema, buscando incentivar outras pessoas a seguir um caminho melhor. Ela também já lançou alguns livros religiosos e afirmou mais de uma vez que colheu frutos bons e ruins de antigamente expor muito da sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, ela destaca que é possível corrigir os erros e começar de novo, prezando por uma vida mais discreta ao lado da família. O ex-ator Guilherme de Pádua ficou conhecido por ter cometido um crime bárbaro. No dia 28 de dezembro de 1992, ainda jovem e no auge da carreira como artista da Globo, ele planejou a morte da colega de trabalho Daniela Pérez, filha da autora de novelas Glória Pérez, com 18 golpes de punhal, após sequestrá-la em uma emboscada. No dia, ele teve a ajuda da sua então esposa, Paula, por inveja do sucesso de Daniela. Guilherme foi preso e condenado a quase 20 anos de prisão, mas em 1999 recebeu o direito de ficar em liberdade condicional. Após sair da cadeia, Guilherme se converteu e passou a viajar o Brasil falando sobre a vida cristã após a prisão e, com isso, tentou ajudar na evangelização de outros presos. Em mais de uma oportunidade, pediu perdão a Glória Pérez, mas nunca chegou a ficar diante da escritora. Por muitos anos, criticou o julgamento da sociedade e suposta hipocrisia de quem não acreditava nele. Também falou sobre ter se tornado cristão e da dificuldade em seguir um caminho correto após cumprir sua pena. Muitas pessoas têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão porque não viram um vídeo meu com um pedido de perdão, para a família, para os amigos, as pessoas que eu fiz sofrer com o crime que eu cometi. Porém, oficialmente, Guilherme só se tornou pastor em 2017, anos depois da conversão. Ele continuou evangelizando outras pessoas, porém, faleceu em novembro de 2022, pouco após o aniversário de 53 anos, vítima de infarto. O ex-cantor de funk, conhecido como MCJP, foi outro artista que mudou radicalmente sua vida. Ele começou a carreira como ator mirim, mas ainda jovem, decidiu enveredar para o funk, arrastando verdadeiras multidões para os seus shows. No entanto, sentindo um vazio enorme, ele decidiu se converter. Em 2024, por meio das redes sociais, JP anunciou seu batismo e o da esposa, afirmando que havia se afastado de Jesus, mas que decidiu abandonar as coisas que lhe faziam mal. Mas ainda havia muito do que se livrar. O artista disse ainda que a música é algo divino e que não se via mais cantando algo que não fosse para Deus. Assim, em 2025, ele fez seu último show e deu um depoimento forte, agradecendo aos fãs e emocionando a todos. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi a minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui. Por muito tempo eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama, eu consegui tudo isso.
mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. Nos últimos meses, JP teve que abrir mão de muitas coisas para seguir a sua fé, mas aparentemente não se arrepende de nada disso. Hoje, ele segue cantando, porém, coloca toda a sua energia na música gospel e pretende influenciar mais jovens a seguir o mesmo caminho que ele. Conhecido por apresentar por vários anos o Bom Dia e Companhia no SBT, Yudi Tamashiro cresceu diante das câmeras e o público pôde acompanhar de perto sua evolução. Mas nem tudo são flores. O jovem não soube lidar bem com a fama e caiu na tentação de diferentes vícios e coisas materiais. Em um determinado momento, a sua vida se resumia a bebidas e mulheres, como ele mesmo afirmou. De segunda a segunda balada. Fui deixando de trabalhar, eu gastava na balada, depois prostituição, hotel. Yudi chegou a apresentar o Bom Dia e Companhia sob efeito de álcool, e sua vida já não fazia mais sentido. Em excessos, gastando até R$60 mil no cartão, ele acabou ficando sem dinheiro e completamente sem rumo. Mas então, após chegar no fundo do poço, Yudi enxergou uma luz, uma esperança, quando percebeu que estava prejudicando até a própria família. Em determinada ocasião, uma coincidência fez o apresentador decidir mudar completamente de vida. E ele contou, inclusive, com a ajuda da sua companheira de tela, Priscila, que já era convertida. A partir de então, Yudi também se converteu e se tornou um evangelista. Fui lá pra Baixada Santista conversar com a mãe de santo. Aí a mãe de santo vira e fala assim: eu não tenho como fazer mais nada por você porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Olha. Aí foi quando eu entendi. Eu falei assim, caramba, o simples gesto de eu levantar e falar, Senhor, eu te aceito, mudou tudo. Hoje ele continua na ativa diante dos holofotes, mas seu principal objetivo é ajudar outros jovens em situação parecida que ele viveu. Agora, o artista está de mudança para o Japão com a família, novamente seguindo um novo propósito de vida. A atriz Bruna Ramu se destacou por interpretar a mocinha Bianca em Malhação Sonhos, de 2014. Ela chegou a trabalhar como modelo, passou por outras novelas e fez alguns filmes, mas só seguiu a carreira artística até 2019. Foi quando ela decidiu seguir sua verdadeira vocação religiosa e virou pastora, hoje atuando na igreja Zion Church. A jovem destacou que sempre foi evangélica cristã, mas que em determinado momento da vida precisou de Deus para continuar sua jornada, principalmente após se separar do primeiro marido. Bruna decidiu largar tudo para se dedicar à religião, afirmando inclusive que precisou dar 50 passos para trás antes de avançar na vida. Ela parou de atuar e não pensa em voltar para as telinhas, mas não descarta totalmente essa possibilidade caso receba um chamado de Deus. A atriz está casada com o também pastor Leonardo Feltrin desde 2022. Atua ao lado do marido e está grávida do terceiro filho. Hoje em dia, ela se sente realizada e usa a internet para converter e inspirar mais jovens, tendo mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. O cantor gospel e pastor Regis Danese iniciou cantando pagode, foi compositor do grupo Só Pra Contrariar. Migrou para o sertanejo mais tarde, mas encontrou seu rumo na música cristã contemporânea. Ganhou popularidade com o sucesso Faz um Milagre em Mim, de 2009. Chegou a ser indicado ao Grammy Latino daquele ano pelo álbum Compromisso. Em várias ocasiões, o artista deu seu testemunho, afirmando que a mudança radical começou em um momento complicado, quando estava se separando da esposa e, de quebra, com problemas financeiros. Na época, o casal tinha um filho pequeno. A partir de então, o cantor percebeu que toda a fama que tinha não valia de nada, pois ele se sentia distante de Deus. E o desabafo com um amigo músico o fez escolher o caminho da religião. Ele falou pra mim assim, é Jesus Cristo na minha vida. Eu falei, eu quero ser Jesus pra mim, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, tô separando da minha esposa. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, Regis, existe um Deus que muda leis. O Deus que eu sirvo, ele pode mudar a sua vida. Regis confessou que resistiu no início, mas depois que foi na igreja pela primeira vez, um novo mundo surgiu diante dele.
Em 2023, o cantor sofreu um grave acidente de carro a caminho de um show. Teve sérios ferimentos, mas felizmente sobreviveu e acredita que recebeu uma segunda chance de Deus. Neil começou a cantar ainda na adolescência e alcançou a fama graças a Gugu Liberato, e queria criar uma boy band brasileira inspirada nos Menudos. Assim, nasceu o grupo Dominó, que passou a fazer sucesso entre as garotas a partir da década de 80. Mas o grupo se separou em um processo bastante desgastante, tudo por causa de dinheiro e de discordâncias com os empresários dos artistas. Neil achou que ganhou pouco e, assim, decidiu seguir definitivamente a carreira solo. Mas só perdeu espaço e popularidade na mídia. O cantor, que frequentava a igreja desde a infância, decidiu então voltar às origens e se dedicar exclusivamente à religião. Ele afirmou que passou por muito sofrimento e que os problemas só começaram a se resolver após aceitar Jesus. Neil foi batizado em uma igreja evangélica e mais tarde ouviu um chamado, se tornando pastor. Sobre a sua conversão, o ex-Dominó garante lembrar até do dia que decidiu seguir uma vida diferente. Grande ator de Hollywood, Denzel Washington tem uma carreira de décadas marcada por sucessos e prêmios. Venceu 2 Oscars e foi indicado outras 8 vezes. A fama, no entanto, trouxe problemas com vício em bebidas. Além disso, ele já confessou seu passado com outros entorpecentes e o enorme vazio que sentia, mesmo com fama e dinheiro. Em 2024, o astro disse que conseguiu se afastar da bebida quando completou 60 anos e que estava limpo desde então. Hoje, com mais de 70, segue atuando, mas ao mesmo tempo se dedica à religião. Em dezembro de 2024, foi batizado em uma igreja de Nova York e recebeu licença para atuar como pastor. Denzel Washington está tentando quebrar um tabu que ele mesmo trouxe. O ator disse, meses antes do batismo, que era difícil conciliar sua religiosidade com a vida em Hollywood, principalmente por tudo que envolve a indústria do entretenimento. Mas ressalta que o céu é o limite e que não tem medo do que vem pela frente. Com mais de 20 anos de carreira, a jornalista Silvana Ramiro é a apresentadora do Bom Dia Rio, principal telejornal matinal do Rio de Janeiro. Mas, além disso, ela é bastante religiosa e frequentadora da Igreja Mananciais. Conciliando trabalho e religião, Silvana dedica seu tempo a informar, mas também a propagar a palavra divina por meio de suas redes sociais e em cultos. A jornalista afirma que já teve experiências com Deus no trabalho e também diz que sua missão é fazer a diferença na vida das pessoas em qualquer lugar, reforçando que as pessoas estão precisando disso nos dias de hoje. Minha mãe sempre falou sobre eu ter uma experiência com o Senhor. E eu buscava isso. Eu lembro que em retiros eu sempre tive experiências incríveis e sobrenaturais com Deus. Em 2023, ela deu um forte depoimento após perder a mãe, emocionando seus fãs e trazendo uma excelente reflexão. Hoje, ex-atriz Gisele Policarpo alcançou a fama entre os jovens ao interpretar Duda em Malhação, entre 1998 e 2001. Fez ainda outras novelas e seus últimos trabalhos da TV foram na Record, entre 2013 e 2015. Gisele é evangélica e frequentadora da Igreja Bola de Neve, onde conheceu seu marido, o arquiteto Rossini Tavares. Eles se casaram em 2009. A ex-atriz de 44 anos agora se dedica à igreja e à maternidade. Desde 2020, ela é missionária e já deu alguns testemunhos sobre como decidiu seguir esse caminho. Com o passar do tempo, Gisele destaca que foi transformada pela palavra de Deus e que a fé esclareceu tudo em sua vida. Em suas redes sociais, a ex-global compartilha seus ensinamentos e divulga seus cultos. Em uma live, ela contou mais sobre sua ligação com o mundo espiritual, explicando que a Bíblia lhe deu várias respostas a respeito de fatos difíceis de entender. Anderson de Rize teve seu primeiro papel fixo na Globo em Morde a Sopra de 2011.
Cristão convicto, ele sempre foi religioso e ainda compartilha palavras bíblicas em suas redes sociais, falando abertamente sobre sua crença. O ator, porém, não deixou de atuar. Em 2025, pode ser visto na novela Eta Mundo Melhor. Anderson diz que procura seguir tudo o que está escrito na Bíblia e dedica bastante tempo à família. Em algumas oportunidades, o Global falou como sua fé contribuiu para a sua carreira ter êxito. Raymond Louis Guevara, conhecido como Larry Over, nasceu em Porto Rico em 1995, se consolidando como cantor de trap e reggaeton. Influenciado pelo rap americano, suas músicas se caracterizavam pelos temas explícitos e eram marcadas por bastante ostentação. Mas em 2021, o artista surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria da música e sua conversão ao cristianismo. Desde então, ele tem se dedicado à pregação e usa suas redes sociais para compartilhar testemunhos e eventos cristãos. Aos 29 anos, Larry fala muito em arrependimento e afirma que uma série de experiências o levaram a repensar as suas prioridades de vida e crenças. O ex-cantor de trap ganha vida nos Estados Unidos, onde participa de cultos. A partir de 2023, passou a dirigir o programa Hora da Salvação no YouTube, abastecendo o canal com vídeos evangélicos, entrevistas e orações. Lembra deles nas telinhas? Qual famoso mais te surpreendeu? Já me conte nos comentários. Se inscreva e deixe o seu gostei. Separei um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!